Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Fico feliz de poder compartilhar com os irmãos uma palavra acerca da palavra de Deus, num momento tão difícil que a gente estamos a enfrentar. E eu queria deixar uma palavra de Deus acerca daquilo que todos nós, nesse momento, temos que ter, que é uma palavra para alguns pequena, mas para nós ela é pequena, mas com grande significado. A fé. Hebreus capítulo número 11 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e as provas das coisas que se não veem. Queria fazer uma oração por todos nós que estamos, você que está aí a acompanhar. Queria fazer uma oração para o nosso Brasil, para a nossa pátria, enfim, para todos. Maravilhoso Deus, aqui estamos, Pai, te apresentando o nosso planeta. Tu és grande e Tu és poderoso. Te apresentando o nosso Brasil, as forças governamentais, te apresentando o pastor Roberto José, meu pastor Leonardo, ó Pai Nascimento, a toda a diretoria da nossa igreja, enfim, meus amados irmãos, que faz parte ali na área de Conceição 4, ó Pai, ajuda cada um. Ó Deus, que nós possamos, nesse momento, ver que a porta da palavra foi aberta. Entra nos lares, ó Pai, com paz, com tranquilidade, nesse momento tão difícil, meu Deus. Que nós possamos ver retroceder todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala dessa palavra fé, primeiro a gente temos que entender que existe o grau e a tipologia da fé. Quando a gente vem falar de grau, um exemplo são pessoas. Pessoas, ela pode ter pessoas de vários tamanhos diferentes. Pode ter pessoas de estatura de 2 metros, de 1,80 m, 1,60 m e assim por diante. Mas quando a gente fala de tipo de pessoas, cada uma tem um temperamento, mas não deixa de ser seres humanos. Um tem um temperamento melancólico, outros têm um temperamento fleumático, outros têm um temperamento sanguíneo e assim por diante. A mesma coisa quando nós estudamos essa palavra com 2 sílabas, fé. Jesus, ele colocou algumas coisas falando a respeito, quando fazia algum milagre, ele ou alguma frase de alguém, ele simplesmente colocava um grau de fé no retrospectivo acontecimento que estava acontecendo. Quando a gente analisa João capítulo 20, versículo 25, a Bíblia ela explica que os discípulos, a se maravilharem em ver Jesus entrar pela sala e dizer: a paz seja convosco, a gente analisa que este discípulo chamado Tomé, ele não acreditou. Ele disse: eu só acredito se eu tocar nas suas mãos e ver a marca dos cravos que transpassaram as mãos do nosso Cristo. Bem, a verdade que quando a gente fala em fé, a gente coloca algo que é igual a acreditar ou crer, não é? São palavras sinônimas. Então, quando ele falou só acredito ou só crerei, quando a Bíblia enfatiza,
ele está dizendo que não tenho fé de que Cristo, ele apareceu ressuscitado, atravessando a sala, dizendo: Pai seja convosco. E quando Jesus tem um encontro com ele, logo após os versículos posteriores, a gente analisa que Jesus ele coloca e aí um grau de fé ali chamada sem fé. Porque quando ele disse: por que não acreditaste? Ele quer dizer: porque você está sem fé. Ou seja, ele concretiza dizendo: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. A segunda passagem que eu quero deixar para os irmãos, Mateus capítulo 14, versículo de número 31. 14, versículo 31. Olha só que a Bíblia ela fala para nós. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O segundo grau da fé que a gente analisa aqui que Jesus determinou foi o de pouca fé ou de pequena fé. Nesse momento a Bíblia fala de uma passagem, uma das maiores e extraordinárias palavras que a gente encontra, uma passagem que fala muito ao nosso coração no momento que Jesus tem uma experiência pessoal na vida de Pedro, a qual Pedro viu Jesus andar por cima das águas e pediu para que fosse também. Mas no momento em que estava andando, começou Pedro a olhar para os lados e começou ali a afundar. Então, quando ele começou a olhar para os lados, para os outros caminhos, a Bíblia enfatiza que ele começou a colocar um grau de fé chamada homem de pequena fé, porque duvidaste. Então a primeira é sem fé, a segunda pouca fé. Para analisar os irmãos, que a gente estamos falando aqui de discípulos de Jesus. Esses dois tipos de fé, estamos falando de um discípulo chamado Tomé e o segundo exemplo, um discípulo chamado Pedro. A gente analisa que tanto Tomé e como Pedro, eles andavam com Jesus, estavam com Jesus, via os prodígios que Jesus fazia. Mas mesmo assim a gente encontra lá na frente um sem fé e outro com pouca fé. Lá na frente, em Mateus capítulo 15, versículo de número 28, agora numa passagem de uma mulher cananeia, ou Ciro Fenício de Tiro e Sidom, e esta mulher, ela pede para que Jesus faça um milagre a sua filha que estava doente. E quando as escrituras falam, ela chegou a ter uma conversa com Jesus. E respondeu Jesus: e fui enviada suas ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas mesmo assim aquela mulher, a Bíblia diz no versículo 25, que ela adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Mas Jesus, quando chega na última entrelinha, disse: ó mulher, grande é a tua fé. Primeiro sem fé, segundo pouca fé e agora grande fé. A fé que a gente olha aqui de uma mulher que podemos dizer que não era israelita, não era, podemos dizer, discípulo de Jesus, uma mulher cananeia de Tiro e Sidom. Mas nesse momento ela adora a Jesus num momento tão difícil. E Jesus disse: nunca vi tamanha fé ou grande fé. Ainda lendo Mateus capítulo 8,
Mateus capítulo 8, versículo de número 10, a gente conta uma história sobre o centurião de Cafarnaum, a qual um dos seus soldados, ou podemos dizer aqui na expressão criado, estava doente. E assim aquele centurião pede para Jesus dizer uma palavra. E Jesus, no versículo 10, ele fala, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Uma fé que ele não qualificou o tamanho, ele não qualificou quantidade, mas ele colocou tamanha fé. Eu analiso que nas duas situações, ao decorrente das duas primeiras, esse centurião aqui, podemos dizer que não era discípulo de Cristo, não estava andando com Cristo todo o tempo, mas ele mostrou uma tamanha fé que Jesus ficou admirado com o acreditar daquele homem em Cristo. Um acreditado homem, às vezes, Jesus está bem perto de nós e a gente não passa a acreditar nele. Mas Jesus, ele é real e quer que a gente passe a acreditar nele. Quando a gente fala de tipo de fé, conforme o nosso pastor Gilberto, em memória, ele deixa 5 exemplos para nós. Ele fala sobre a fé natural, a fé salvífica, a fé vencedora, a fé fruto do Espírito e a fé dom espiritual. Quando a gente vem falar de fé, eu quero deixar apenas uma para a nossa meditação, que é a fé salvadora. Quando a gente fala da fé salvadora, é um dom de Deus que Deus, ele introduz no coração do homem. O homem por si só não pode alcançar a graça. O homem por si só nunca vai poder receber algo da parte de Deus, porque é um dom de Deus. Quando a gente vem analisar isso, em Efésios capítulo de número 2, diz as Escrituras, versículo de número 8, Efésios 2 e 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom